por que que não tem paraquedas em avião comercial grandão? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Este vídeo é patrocinado por World of Warships. Vocês viram que eu comprei uma maquete de navio, né? Você acha que eu gosto de navios mesmo ou não? Imagine a minha felicidade de poder jogar World of Warships no PC ou então World of Warships Legends lá no console em casa. Sabia não? Pois é, o Legends trouxe pela primeira vez para os consoles o jogo naval amado por milhões de jogadores. E agora tem novos recursos e uma série de conteúdo exclusivo. Mesmo porque todo mês tem conteúdo novo. Ou é um navio, ou nação, ou visual. Por exemplo, esse mês tem 10 novos navios da América do Sul e América Central. E se você está pensando, será que tem navio do Brasil? Claro que tem os lendários navios brasileiros. E também do México, da Argentina, do Chile, Peru, tudo muito bem representado. E os gráficos então? O clima dinâmico, as novas texturas de água. Meu, parece que você está até se molhando de tão perfeito. E a arena de batalha então? Impressionantes 12 versus 12 do World of Warships, ou 9 versus 9, e a exótica 3 versus 3 versus 3 versus 3 no Legends do console. Que tal passar horas felizes conquistando oceanos a bordo dos navios mais emblemáticos da história? Então é só clicar no primeiro link que está aí na descrição do vídeo e usar o código Pan-Americano para receber um pacote inicial do Pan American Cruise Liners. Eu quero, incluindo 3 navios da América Central e do Sul. Ou baixe o Pegasus Rider DLC no console para receber um enorme pacote inicial. No dia 11 de março, uma aeronave monomotor com 6 ocupantes sofreu uma pane próxima a Belo Horizonte. Mas essa aeronave era um Cirrus e esse modelo vem equipado com paraquedas. O paraquedas foi acionado e as 6 pessoas chegaram ao solo sem nenhum ferimento. No dia 29 do mesmo mês, outro acidente envolvendo um monomotor com 5 passageiros ocorreu em Santa Catarina. E mais uma vez, era um Cirrus. E todos foram salvos com a aeronave descendo de paraquedas. E como sempre acontece, quando o paraquedas do Cirrus é utilizado, vem a pergunta: se colocassem um paraquedas nos aviões comerciais, não iria diminuir o número de vítimas em acidentes? A resposta é: pode até ser que sim, mas não pelos motivos que vocês estão pensando. Pode diminuir porque o número de passageiros transportados iria reduzir consideravelmente. E antes de explicar o porquê, vamos conhecer alguns detalhes sobre os Cirrus que vão ajudar no entendimento, tá bom? E como existe mais de um modelo de Cirrus, inclusive tem um monomotor a jato, que é o Cirrus Vision, eu vou escolher falar do SR-22, o G6, tá? Que é o mesmo modelo lá de Belo Horizonte. O Cirrus 22 é um monomotor com motor convencional, isso quer dizer que ele é um motor a pistão igual ao seu automóvel. Não que o motor seja igual, mas vocês entenderam, o mesmo funcionamento. Com capacidade para 5 pessoas, incluindo o piloto. Tem um peso máximo de decolagem aí de 1.632 kg e uma velocidade de cruzeiro de 185 nós. Antes que venham comentar que eu errei quando eu disse que o avião levava 5 pessoas e que se salvaram 6 lá em BH, é que tinha uma criança de colo, tá? Então tinham 6 pessoas mesmo a bordo. Eu já mostrei alguns voos que eu fiz no Cirrus, aqui no canal mesmo, ó. Tá no EP 1003 e também um voo noturno que eu fiz no Decola Lito, episódio 05. Os aviões da Cirrus são equipados com um sistema chamado de CAPS, Cirrus Airframe Parachute System, que consiste de um paraquedas balístico que pode ser lançado pelo piloto em casos de emergência. Esse paraquedas fica instalado em um compartimento atrás da cabine de passageiros e quando ele é acionado, ele é retirado desse compartimento por meio de um foguete que estende o paraquedas e propicia uma abertura bem mais rápida. E uma vez que esse paraquedas está aberto, ele possui uma área ali de 223 metros quadrados, que já é maior que muito apartamento aí de 3 dormitórios, né? E fica fixo em 3 pontos na aeronave, sendo que os 2 cabos que se fixam na parte da frente ficam embutidos na fuselagem.
Vocês já devem ter visto algum filme aí na internet em que alguém pula de paraquedas e o paraquedas não abre ou sai todo enrolado. E então esse paraquedas é descartado, né? E aí o cara abre o outro paraquedas em emergência. Pois bem, é o paraquedas reserva, né? O Cirrus, o CAPS, não é um sistema que foi considerado para aprovar a certificação da aeronave. Então ele não é obrigatório e por conta disso não tem reserva. Paraquedas é o tipo da coisa que não tem como testar. E aí na hora que precisar, ou ele abre ou não. E de acordo com o manual de manutenção do Cirrus, o paraquedas e o foguete balístico lá, eles têm de ser substituídos depois de 10 anos de uso. Já no manual de operação do avião, o fabricante só recomenda o uso do sistema em caso de perda de controle irrecuperável, ou incapacitação do piloto, ou se não houver nenhum lugar seguro para um pouso em emergência. Na aviação, existe uma piada que os aviões com apenas um motor, eles já decolam em emergência, porque em caso de pane deste único motor, o pouso planado já está garantido. O fabricante também recomenda que quando você ativar o sistema, o avião esteja aí uma velocidade abaixo de 140 nós. Velocidades mais altas podem causar danos ao paraquedas ou à estrutura do avião. 140 nós daí, sei lá, uns 260 km por hora. E eles também recomendam que a ativação do CAPS seja feita a uma altura acima de 2.000 pés, o que dá aí uns 610 metros. E isso é para dar tempo do paraquedas abrir e reduzir a velocidade de queda para algo ali perto de 8,6 metros por segundo, o que vai dar um impacto no solo menor do que 1G, que é uma vez a força da gravidade. E também é recomendado que o avião esteja em voo estável, mesmo que seja em mergulho. O acionamento do CAPS com a aeronave em posição invertida ou girando pode fazer com que o paraquedas se enrosque no avião e aí se torne inútil. Agora vamos para uma curiosidade. O maior paraquedas do mundo foi feito para recuperar os boosters dos novos foguetes Ares 1, que serão usados para a ida do homem até a Lua. Ele tem 45,76 metros de diâmetro, 1.642 metros quadrados de área, que dá aí umas 6 quadras de tênis. E tem uns 3 quilômetros de cabos e pesa 1 tonelada. O peso que ele tem de segurar na descida é de aproximadamente 23 toneladas. Indo para a aviação comercial, esse peso que o maior paraquedas do mundo suporta seria praticamente o mesmo que o de um ATR-72. Então, já que a gente conhece o CAPS do Cirrus, conhece o maior paraquedas do mundo e sabe que esse paraquedas aguenta um ATR-72, como seria instalar um CAPS num ATR então? Bom, uma modificação num projeto desse porte iria exigir horas e horas e horas de engenharia, fabricação de componentes, certificações e outras coisitas mais. Isso teria um custo aí na casa de dezenas de milhões de dólares, fora alguns milhões a mais para cada aeronave que tivesse que ser implantado esse negócio. E não precisa ser um gênio para saber que deixando o avião mais caro, são os passageiros quem vão arcar com esse custo no final. Mas vamos olhar apenas para o projeto. E nessa transformação, a gente não vai mexer na performance do avião, tá bom? E nem no tamanho do paraquedas, vamos usar o mesmo tamanho do Ares. Bom, para começar a gente ia ter que instalar em algum lugar lá no topo da fuselagem esse paraquedas. Também o foguete, né, para fazer o lançamento. E a gente também tem que fazer reforços na estrutura para prender esse paraquedas e manter a rigidez do avião pendurado nesse paraquedas. No Cirrus, o paraquedas pesa menos de 14 quilos, mas o paraquedas que a gente está falando para o ATR, ele pesaria 1 tonelada. E aí você coloca mais uns 500 quilos de modificação estrutural e mais algumas coisinhas, e a gente tem 1.500 quilos a mais de peso, ou seja, 20 passageiros de 75 quilos a menos para manter o alcance e a performance do avião. Então o nosso ATR agora passou de 72 passageiros para 52, que vão dividir o custo dessa viagem. Como a ATR tem 2 motores e consegue voar com um só e 2 pilotos, vamos considerar o sistema então não essencial, assim como no Cirrus, para a gente não ter que colocar um paraquedas reserva, tá? E mais 1 tonelada de peso. Mas a gente está falando em salvar vidas, né? O que importa o custo
Será que estamos falando disso mesmo? Para a gente acionar o CAPS em um ATR com um paraquedas gigantesco desses, a altura em que o avião pode estar tem de ser maior, pois ele leva mais tempo para abrir. O teste feito pela NASA para o Ares 1 foi a 10 mil pés, que daí é uns 3 mil metros. E a velocidade de acionamento tem de ser praticamente a mesma que a do Cirrus, para o paraquedas não rasgar. Então a TR vai ter de reduzir a sua velocidade de cruzeiro de 280 nós para a metade disso para poder disparar o paraquedas. E agora a gente tem um foguete de combustível sólido capaz de levantar 1 tonelada a bordo de um ATR. Isso vai criar uma série de complicações para a certificação do avião, tá? Para vocês terem uma ideia, o manual de resposta a acidentes do Cirrus pede que, em caso de uma aeronave acidentada em que o paraquedas foi acionado, mas não disparado, seja mantida uma área de segurança de 300 metros por causa dos riscos que podem ser causados por esse foguete. E eu estou falando de um foguetinho que lança só 14 quilos. Imagine um foguete para lançar 1 tonelada de paraquedas. De acordo com o relatório que analisa os acidentes da aviação comercial, esse relatório foi emitido pela Airbus, nos últimos 10 anos, por volta de 7% dos acidentes fatais aconteceram durante o voo de cruzeiro, que é quando o avião se encontra acima dos 10 mil pés e aí poderia usar o CAPS. Isso parece muito, mas em 2022 a taxa de acidentes fatais em todas as fases de voo foi de 0,07 acidentes por milhão de voos. E se a gente pegar apenas os aviões fabricados depois de 1988, esse número de acidentes cai para 0,01 acidente por milhão de voos. Por outro lado, em 100% dos acidentes em que não tivemos vítimas fatais, a gente vai ter que acrescentar no cenário a existência de um foguetão de combustível sólido capaz de lançar 1 tonelada na aeronave acidentada. Vocês percebem que aumentou o risco ao invés de diminuir colocando um paraquedas a bordo? Então a gente percebe que colocar um sistema CAPS como o do Cirrus em um ATR dá até para ser feito. Só que é economicamente inviável, ele vai levar 28% a menos de carga paga para o mesmo consumo de combustível e vai aumentar os riscos com um foguete em caso de acidentes. E se a gente for pensar em um avião um pouco maior, tipo um Boeing 737 MAX com 82 toneladas de peso, aí já seriam necessários 4 paraquedas iguais a esses. E apesar de não considerar o sistema obrigatório, nesse caso a falha de um deles pode levar a uma queda descontrolada com consequências catastróficas. E uma vez acionado o sistema, se assume que o avião não vai mais voar, e sim descer, cair, controladamente. E por conta disso, a garantia de que todos estejam operantes para que a queda seja controlada passa a ser obrigatória. Então, seriam necessários de 2 a 4 paraquedas de reserva de 1 tonelada cada para ser instalado no 737. E, consequentemente, mais foguetes nos aviões equipados com esse sistema. Aí, nesse caso, a redução de passageiros seria ali da ordem de 113 passageiros em um 737 só para poder levar paraquedas. Que é praticamente a metade, né? Ele leva, sei lá, 180 passageiros. Então alguém pode falar que, ao invés do avião inteiro, poderia ser feita uma cápsula de sobrevivência que se destacaria do avião e salvaria apenas os passageiros. ah, boa ideia, né? Então, essa ideia maluca, eu já falei aqui no episódio 485. Eu analisei, inclusive, junto com o Pedro Lousa, o Ciência Todo Dia. E a gente mostrou os fatos e os cálculos de como isso também não seria factível em aviões comerciais. Então, o que eu mostrei aqui, com contas bem simplificadas, mostra que paraquedas em aviões pequenos e leves como o Cirrus é uma ótima ideia. E a existência de um pequeno foguete num avião que é leve e que voa mais lento oferece um risco menor em um acidente, já que as forças envolvidas são muito menores. Em aviões comerciais de grande porte, com tripulações experientes e bem treinadas, levar paraquedas vai encarecer as passagens e diminuir o número de passageiros transportados e adicionar cenários de risco que hoje não existem. Então, quando você entrar em um avião comercial hoje em dia, pode voar sem medo, você vai estar mais seguro do que se ele tivesse um paraquedas. Se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, considere apoiar, ajuda bastante a gente a manter o conteúdo, é só clicar no botão Seja Membro, seu nome aparece aqui, ó, não é automático, tá? Demora um mês para aparecer o seu nome aqui.
Um grande abraço e até o próximo voo.